Prof, até agora eu não entendi nada dessa emenda constitucional 103. Me explica aí. Vem comigo. Olá, alunos, Prof. Elisa Faria. E antes da gente começar o assunto do vídeo de hoje, eu queria dizer a vocês que eu criei um canal no Telegram. A gente tinha um canal no WhatsApp, mas ele estava funcionando mal. E aí no Telegram, conteúdos novos para vocês todos os dias. Vai ficar aqui embaixo o link t.me/Elisa Faria. Não deixa de me visitar lá não, porque eu tenho mais conteúdos pra gente trabalhar, tá bom? E mais, aqui nesse vídeo, comentem se vocês entenderam a emenda constitucional 103, os dispositivos que a gente vai trabalhar, e coloca também comentários, o que mais que você quer ver no canal, tá bom? Vamos bombar isso aqui, vamos fazer isso movimentar pra gente. Vocês têm que me deixar animada, tá? Se vocês me animarem, eu animo a gravar mais vídeos, tá bom? Então vamos lá. O que a emenda constitucional 103 fez? No vídeo de hoje a gente vai entender os parágrafos que foram acrescentados ao artigo 37. O nosso artigo 37 ia somente até o parágrafo 12. E aí acrescentaram os parágrafos 13, 14 e 15. Esse parágrafo 13 fala, vou ler aqui, vocês acompanham aqui comigo, que o servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que ele tenha sofrido na sua capacidade física ou mental, e desde que ele permaneça nessa condição, desde que ele possua a habilitação e o nível de escolaridade exigido para esse cargo de readaptação. Ô, prof, eu sei tudo de readaptação, eu lembrei lá, ó, fala de servidor público, cargo efetivo, pode ser readaptado, também dizendo aí que as limitações na capacidade física ou mental têm que ser compatíveis com a habilitação desse servidor. Isso aí para mim não é novidade não. Realmente, quem já estuda direito administrativo, com certeza já viu esse assunto lá na Lei 8.112. O Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e na verdade a maioria dos estatutos dos estados e municípios, traz o Instituto da Readaptação. Tem aquele tanto de instituto com o nome parecido, né? Reversão, reintegração, recondução. A readaptação, eu sempre brinco com vocês, o servidor adoeceu, aí a gente chama de readaptação, não é? Então, quando o servidor adoece, ele tem direito a se aposentar por invalidez. Porém, a Constituição Federal agora estabelece que antes de tentar aposentá-lo, nós vamos tentar readaptá-lo em uma atividade que seja compatível com a sua limitação física ou mental. Claro que se ele não estiver em condições de exercer nenhum tipo de atividade, ele vai ser aposentado por invalidez, sem maiores delongas, né? Então, a necessidade de tentar readaptar deixou de ser um dispositivo meramente do Estatuto dos Servidores e passou a ser um dispositivo constitucional. É simples e é só isso que esse parágrafo 13 trouxe a mais para a gente no texto constitucional. Vamos para o parágrafo 14 e ver o que é que fala lá. Esse parágrafo 14 se refere à aposentadoria e fala que mesmo quando ela é concedida lá no âmbito do regime geral de previdência social, o servidor terá o seu vínculo interrompido, ou seja, vamos gerar vacância no cargo toda vez que o servidor aposentar. Ô, prof, eu também já sabia isso. Lá na Lei 8.112, no artigo 33, já falava que a aposentadoria gera vacância. Sim, isto no regime estatutário, no regime do cargo público, não é nenhuma novidade para a gente. Porém, quando a gente pensava no agente público que tinha o vínculo de emprego público, que estava lá nas estatais, empresa pública, sociedade de economia mista, ou mesmo quando ele era da administração direta, autárquica e fundacional, quando o regime daquele ente federativo era o regime CLT, existia essa dúvida. Quando ele se aposenta no regime geral, ele pode continuar trabalhando na administração? Agora está consolidado no texto constitucional, nesse parágrafo 14, que ele não pode continuar no exercício do cargo. Então, já sabíamos disso em relação ao regime estatutário,
no regime geral já existia essa interpretação pelos nossos tribunais e agora o texto foi colocado oficialmente na Constituição Federal, ok? Bom, talvez o parágrafo 15, que é o próximo, seja o mais complicado de explicar. Esse parágrafo 15 fala de complementação de aposentadoria. Basicamente ele diz o seguinte, que é vedada a complementação de aposentadoria dos servidores públicos e das pensões por morte, salvo o disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição. Vamos entender isso primeiro. Os parágrafos 14 a 16 do artigo 40 da Constituição se referem à criação da Previdência Complementar dos servidores públicos. No texto atual da Constituição, então, um servidor não pode mais contribuir para o regime próprio até o total do que ele ganha. Ele só pode contribuir até um limite máximo de benefícios que corresponde ao mesmo valor lá dos benefícios do regime geral. Então, eu não estou mandando o nosso servidor pro regime geral. Ele está no regime próprio, mas com o mesmo teto que se aplica no regime geral. E aí a contribuição dele é só até esse valor. Então vamos imaginar um teto arredondado aqui, ó, R$6.000. Vamos imaginar é o teto do regime geral, é o teto do regime próprio. O servidor ganha R$20.000. Até 6 ele vai pagar a contribuição no regime próprio. Mas e se ele quiser ganhar 20, o que ele ganhava antes? Faltam 14.000 aí que não estão com contribuição para lugar nenhum. Então, os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 falam da criação dessa previdência complementar e essa contribuição que vai ser feita lá. Essa contribuição ela é feita pelo servidor e também pela administração pública, numa proporção de 1 por 1. Se o servidor colocar R$1, a administração pública pode colocar apenas R$1, ok? Essa complementação, ela está prevista na Constituição, então, no artigo 40, e não é dela que esse texto está falando. A compreensão desse parágrafo 15 pressupõe uma compreensão do mundo prático do direito administrativo. Basicamente, se nós formos pensar na criação de um regime próprio de previdência social, a União tem, os estados têm, e dos nossos 5.580 e alguma coisa municípios, 2.000 e poucos mantêm o regime próprio de previdência social. Os outros municípios não chegaram a instituir esse regime próprio. Porém, a Constituição assegura as regras do regime próprio ao servidor. Então, como é que esses municípios fazem? Eles vão vincular os seus servidores ao regime geral de previdência. O regime geral de previdência vai pagar uma aposentadoria dentro das regras que ele está acostumado a calcular e vai faltar um complemento no próprio regime próprio para garantir ao servidor as regras do artigo 40. Esse complemento é feito com recursos do Tesouro. Então, o município arrecada os seus impostos, recebe o fundo de participação do município e pega dos recursos do Tesouro uma parte para completar a aposentadoria desses servidores. É essa complementação que é vedada com base aí na redação desse artigo 37, parágrafo 15. Então, na série Emenda Constitucional 103, que a gente vai passando aqui no nosso canal, nós vamos conhecer todas as alterações que a Emenda Constitucional 103 trouxe para a Constituição Federal e quais as alterações ela traz na forma de regra transitória ao regime de aposentadoria dos servidores. Eu espero vocês em mais vídeos como esse. Se gostaram, comentem aqui. Pode dar um like se quiser e avisa para os amigos. Olha, a Prof. Elisa está com vídeo novo. O sininho do nosso canal do YouTube não tem funcionado para todo mundo. Me parece que tenho visto muitos canais reclamando, a gente está inscrito e não recebe as notificações. Então, passa sempre aqui no canal, vem ver as novidades, eu estou esperando vocês. Um beijão da Prof.